zeladoria, se não houver um estudo lá na frente de ver quantos funcionários tem a zeladoria para compor as equipes de limpeza, corte de grama, uma série de questões que tem lá, senão, porque há uma defasagem muito grande. O subprefeito não consegue administrar o serviço de zeladoria com o recurso que ele recebe. Eu não sei como fazer, se há, vamos dizer assim, meios da gente poder estar aumentando esses recursos da verba da subprefeitura, porque se você pegar os números de funcionários que tem para fazer o serviço de zeladoria, é humanamente impossível. Eu estou falando pelo Itaquera, porque eu fiz um levantamento lá com o subprefeito, e os números que ele tem lá para pôr as equipes na rua, para fazer o serviço, não consegue. Mas isso o que é? Isso é falta de recursos, né? Agora, não sei se já foi feito esse estudo, porque Itaquera, por exemplo, são 60 km², é muito grande Itaquera. Então, isso fica aí uma reflexão para todos nós, conselheiros, no caso. Eu fiz esse trabalho com o subprefeito, e o que ele tem na mão, ele não consegue administrar. Então, precisa ver isso um pouco que eu queria falar, tá bom? Muito obrigado a todos, e os meus agradecimentos à equipe que saiu, né? Lá atrás já foram feitos e citados os nomes, e desejar boas-vindas para você, Deise, que a gente consiga como é que diz? Continuar com esse trabalho que foi iniciado, tá bom? Muito obrigado a todos, e estamos juntos aí, tá? Um abraço. Agora é o Claudinei da Moca, em seguida a Deise da Vila Mariana. Bom dia a todos, tudo bem? Eu queria aqui ouvindo o seu orçamento do ano que vem, como você falou ali em reformas de equipamentos públicos, né? Reformas, construção, instalação. Nos equipamentos instalados hoje, vocês podem perceber, os nossos de exercício, que a gente gosta de praticar, estão em péssimos estados, quebrados, em todo lugar. A maioria dos equipamentos, tá? Eu sou Claudinei da Subprefeitura Moca, mas isso dos equipamentos eu vejo em várias áreas. A prefeitura não tem uma empresa que dá manutenção nesses equipamentos. Não tem, isso eu já verifiquei, não tem. Eu creio que esse valor do orçamento, que aqui foi dito para o ano que vem, que vocês contratem uma empresa para conservar esses equipamentos, tá? Isso é em toda São Paulo, tá? Em todo o município de São Paulo. E interessante que algumas pessoas se machucam nesses equipamentos, né? Aconteceu lá onde eu moro. Aí eu fui com essa pessoa até o Hospital do Tatuapé e fiquei sabendo lá que a Secretaria da Saúde não vai dar repasse para o hospital. Eles estão trabalhando com o que tem. Isso foi falado com o próprio diretor do hospital. Então, conclusão, a saúde está ruim. E nós vimos ali que o orçamento da saúde é o segundo, não é isso? É o segundo, né? Então, acho que a gente tem que dar uma atenção também na saúde, tá? Porque a saúde é assim, não é apenas aquelas pequenas febres, aquelas pequenas dores. A gente se machuca, a gente precisa de um pronto atendimento. E o pronto-socorro nos hospitais está um caos. Você entra nos hospitais, maca, é um monte de gente, até mesmo no chão. E isso não precisa esconder que a saúde sabe. É onde a gente tem que investir na saúde, é no pronto-socorro, pronto atendimento. E na precaução do acidente, tá? No caso que eu falei, os equipamentos públicos. Tá? E eu quero dizer para vocês que nós, conselheiros, estamos de parabéns, tá? Por ter conseguido esses 2 anos lutar. Vocês são pessoas corajosas, vocês defendem o bairro, defendem a sua subprefeitura, vocês têm coragem de vir aqui citar nomes de parlamentares, tá? E eu tenho certeza que a maioria aqui não está ligada diretamente a parlamentar. Nós estamos aqui defendendo a população. Tá? Eu vejo pessoas subirem aqui e se emocionarem pelo seu trabalho, lutarem até profundamente. E fico decepcionado porque as respostas dadas a todos nós não são respostas satisfatórias. Realmente, nós
fomos enganados, entre aspas, durante 2 anos, que muita coisa que nós reivindicamos não foi feita, não será feita, não tem condições de fazer, tá? E ninguém teve coragem de falar isso para a gente. E a gente continua aqui. Nosso último dia, nossa última reunião, estamos aqui lutando pelo nosso bairro, lutando pelos interesses da nossa comunidade. Parabéns a todos vocês por isso. E vocês da mesa sejam bem-vindos. Espero que o ano que vem a gente consiga ir juntos os nossos objetivos. Obrigado. Agora a Deise, da Vila Maria, em seguida o Alex, do Jaçanã. Vila Maria. Eu sou Deise, da Vila Mariana. Então, eu acho que... eu acho que eu vou reforçar a fala dos outros conselheiros, porque a eleição estava prevista já há muito tempo, né? E receber meio que de última hora essa notícia que a gente não sabe se vai ser Prodan, se vai... Quer dizer, vai ser Prodan, mas que a gente não vai ter urna eletrônica meio de última hora, assim, é meio estranho. Estranho. E outra coisa é em relação ao orçamento. Eu sou também funcionária da habitação, e aí a gente está sofrendo bastante com essa falta de dinheiro, né? Mesmo com as metas do prefeito, aí realmente está difícil, cancelando isso, cancelando aquilo. E aí eu vi que o orçamento não está lá essas coisas mesmo para o ano que vem, né? A gente está vivendo à custa de verba do governo federal. Agora, quanto a essa renegociação da dívida, eu queria saber o quanto impacta para o ano que vem e queria saber se a gente pode contrair novos empréstimos em função dessa renegociação ou não. Porque tem um monte de projetos que foram até de condenação que a gente não pôde fazer porque não tinha como contrair empréstimos. E sei lá se ano que vem a gente pode ou não. Tá? Obrigada. Depois do Alex, é o Massaiotti, em seguida a Dora, da Sé, e a gente encerra e acabou. Bom dia a todos, eu sou do Jaçanã Tremembé, e eu gostaria só de fazer uma colocação. Aqui todos nós somos voluntários, somos autônomos, né? Tiramos do nosso bolso para participar dessas reuniões, só que a gente está vendo o seguinte, eu acho que não é só na nossa subprefeitura, mas em todas as subprefeituras, a gente vê casos de tapa-buraco que não estão acontecendo. E um fato inusitado aconteceu na nossa subprefeitura Jaçanã Tremembé, onde parece que saiu uma reportagem na sexta-feira no SPTV, cobrando, né, da prefeitura, a subprefeitura, essa tapa-buraco. E o mais engraçado é que um vereador da nossa região tirou caminhões da SPUA, tirou material, tirou o pessoal da SPUA, da prefeitura, para fazer um pátio de uma igreja. Poxa, peraí, cadê o nosso trabalho? Como é que nós tiramos do nosso bolso, a gente vem participar, a gente vem definir junto com vocês obras, né, para a região. Chega um fulano, vai lá, asfalta uma rua, certo? Sem guia e sem sarjeta, falo, Alfredo Ávila, a rua Alfredo Ávila, ela hoje é a rua do Córrego, asfalta a rua que está aqui, ó, essa rua, vereador Aníbal de Freitas, entendeu? Exatamente. Então ele está asfaltando tudo quanto é lugar, igreja, rua que está em processo de desapropriação, e o engraçado que a Maria Amália Lopes de Azevedo, Estrada da Cachoeira e outras ruas mais, a Zé Freire Fagundes, está um caos, está um lixo. Existe buraco lá por causa do Rodoanel, e o subprefeito sempre pedindo, poxa, a gente não consegue conversar com a SPUA. A SPUA tem uma burocracia para mandar um caminhão de tapa-buraco, para mandar um caminhão para asfaltar uma rua que está aqui, ó, no plano de metas de 2013. Então, quer dizer que chega o fulano,
certo? Não tenho nada contra, mas eu acho que nós somos os fiscalizadores, nós fomos eleitos para fiscalizar. Então, eu acho que, eu gostaria de saber como é que funciona esse trato dentro da SPUA, porque para uns pode asfaltar sem guia e sarjeta, pátio de igreja, pátio de escola, e para a subprefeitura que trabalha junto com o governo, né, e a gente que está aqui batalhando, discutindo plano de obras, tal, a gente não consegue. Pelo menos um buraco. Tá? Então, é justamente isso que eu gostaria só de fazer a colocação. Sim, e o nosso conselho participativo lá de Jaçanã Tremembé vai fazer um documento, vai entregar para o secretário, né? Para o secretário, e vamos ver o que vai dar. É a última reunião nossa, nós não vamos ter a devolutiva, mas com certeza lá na nossa base a gente vai ver o impacto, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Nesses 2 anos foi ótimo, tá? Foi uma experiência muito grande. E parabéns à mesa, o pessoal que esteve sempre com a gente, o pessoal do CEPOP, que não foi fácil. E eu vi o pessoal fazendo o curso das 6 da tarde até meia-noite, tá? O pessoal são uns heróis mesmo, realmente. Tá? Agora, algumas coisas eu fico meio indignado a respeito dessa eleição. Na última eleição, tinha que fazer 100 assinaturas, não é isso, pessoal? Sim. Além de 100 assinaturas, teve o pessoal da SUB ia verificar se estava tudo em ordem ou não, certo? Depois seria escrito se seria deferido ou indeferido, não é isso? Depois disso, teve a eleição pelo TRE. Essa eleição valeu para a cidade toda de São Paulo, como fosse um vereador, não foi isso? Tá? E agora, como é que fica essa eleição que vai ter dia 6 ou não vai ter, certo? Com voto, se é distrital, ou pela SUB, ou pelo São Paulo inteiro. Ninguém sabe disso, certo? Então, eu acho que tinha que, né, teve que, assim, ter uma coisa bem clara a respeito dessa eleição. Tá? É um desrespeito com os conselheiros que lutaram tanto, e na nossa região, a pessoa mais votada teve mais de 2.000 votos. Na região de Cachoeirinha entrava 14 eleitos. Teve gente com 230 votos, não conseguiu se eleger. E eles estão lutando até hoje, mesmo sendo suplente. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar por isso, gente. Tá? Nós não podemos deixar assim, não. E eu não sou candidato, não por fugir do pau, por causa que eu tenho outros compromissos que não tem como. Tá? Mas eu vou estar sempre junto com vocês. Se me convidarem, se tiver tempo, eu vou vir, sim. Tá? Agora, outra coisa que eu fico meio triste a respeito do Conselho. O Conselho, nós não estamos muito unidos, não, gente. E eu participei de toda essa eleição do CEPOP. Eu chego lá na subprefeitura, na reunião, falo assim, você estava no Conselho, para quê? Isso não dá em nada. O coordenador falar um tipo desse, entendeu? Que incentivo eles dão para a gente, gente? A gente vai sem fins lucrativos, sem almoço, sem nada. Ainda fica ouvindo uma coisa dessa, entendeu? O subprefeito nosso é bom, o Luiz Fernando. Fala o nome dele, porque é bom. Ele, sabendo disso, fala, Márcia, vem aqui na minha sala. Eu falo, o que você quer? Subprefeito, não quero dinheiro, não quero nada. Eu quero as coisas para o bairro. Eu falo, tiver alguma coisa, você me chama e eu vou com você. Ele realmente vai comigo na comunidade, faz visita, certo? Ele fala, esse eu vou dar para mim fazer, esse não dá, entendeu? Ele deu toda a atenção, mas para dar atenção foi através do conselho. Isso eu valorizo o conselho, tá? Agora, eu acho que o conselho, eu acho que tinha que ter mais união. Nós não temos união no conselho. Tinha que ter mais união mesmo. Do jeito que está indo, entendeu? Está sendo tendencioso. Tá? E outra coisa, se tem 10 pessoas lutando pelo bairro, temos 20 cruzando os braços, aparecendo só na foto, e vem só final do conselho só para assinar ponto. Tá? Principalmente os coordenadores. Tá? Os coordenadores. E outra coisa, o que o Alex falou, eu concordo. Alex, tá.
E só dá um toque. Do Alex, não, só dá um toque. Do Alex, do caso dele lá, do nosso vereador também, entendeu? E ele põe no jornalzinho dele que fez, aí nós questionamos ele, sabe o que ele está fazendo? Procurando líder comunitário lá daquele pedaço dele, falando, aquela obra é minha. E você sabe muito bem, o UBS Jardim Antártica Integral. E ele pôs um líder comunitário lá, trabalha para toda a comunidade ano que vem, falou que ia contratar ele, certo? Falar aquela obra, quem foi eu. Mentira, é do conselho. Algumas coisas a gente tem que fazer assim, tá? Muito obrigado. Gente, olha, foi feitas as inscrições no período da fala do Pedro. A gente recebeu todas as inscrições. Agora a última conselheira. Desrespeito a interromper a reunião. Se o senhor não se botar de acordo com o nosso programado, eu vou pedir para o senhor ser tirado da reunião. Não pode tirar porque por favor, Dora, pode falar. Quem é você para falar isso? Conselheiro, posso falar? Então, tá. Bom dia a todos e a todas. É Dora Lima, subprefeitura Sé. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a coragem deste prefeito, porque eu conheço o Conselho de Representante, que foi, sabe, atropelado até pelo Ministério Público. E esse prefeito teve a coragem de reativar este Conselho Participativo, que se chamava Conselho de Representante. Então, eu estou nessa luta há 15 anos e conheço essa participação. Então, quero agradecer aqui em público a coragem desse prefeito de colocar este conselho em pé. Segundo lugar, quero agradecer a equipe do Padilha. O ex-secretário realmente se empenhou. Esta equipe estava com a gente dia e noite, atendendo realmente. Eu já não posso falar a mesma coisa do secretário José Américo. Desde o dia 25, não a equipe dele, mas ao secretário, ele assumiu e nem a agenda dele, nem a lei da transparência ele cumpre. Nem a agenda dele está disponível no site. É uma falta de respeito este secretário, acho que ele acha que está na ditadura, já foi agendado 3 vezes com ele e ele não atende a Frente Parlamentar pela Democracia Direta. Então, fui verificar, a agenda dele não é publicada, nem sequer a lei ele cumpre. Então, já começa muito mal o secretário José Américo. A outra coisa que eu quero dizer Quero dizer com relação ao orçamento. A gente vive uma crise, todo mundo sabe. Eu acompanho isso com a Rede Nossa São Paulo. E se você se ganha 5.000 em casa e seu salário ficou 2.500, então eu sou obrigado a cortar prioridades. Então, eu vou colocar prioridades. Entre comer e construir alguma coisa, eu vou comer em primeiro lugar. É só um pequeno exemplo para a gente entender. E vivemos uma democracia participativa e devemos entender. O dinheiro é nosso. E a arrecadação, a gente está sabendo o que aconteceu com o IPTU. Então, é o primeiro governo que é brecado em IPTU e foi uma luta enorme. Então, eu só quero compartilhar com você isso. A outra coisa, eu quero pedir para encerrar, o plano de metas, eu estou acompanhando a dificuldade. Então, o orçamento, o CEPOP, para a gente acompanhar o plano de metas, tem muita dificuldade. Então, esse CEPOP, essa equipe, precisa estar trabalhando com o plano de metas. Eu procuro lá a subprefeitura Sé, as nossas UBS, está tudo junto com a cidade inteira. Então, eu sei que é difícil, mas vamos começar a descentralizar o plano de metas, porque a nossa meta do Conselho é acompanhar o plano de metas. Se a gente não consegue... Eu não sei o que está acontecendo em São Mateus, tem o conselheiro lá para acompanhar. Eu sou da Sé, então eu vou acompanhar o Hospital Menino Jesus, as 2 UBS que foram aprovadas. Então, eu quero sugerir isso, que veja a possibilidade de melhorar a transparência e descentralizar
o plano de metas e o orçamento, senão fica difícil para a gente atuar como conselheiro. Obrigada e bom dia a todos, já boa tarde, eu acho, e seja bem-vindo à nova equipe, mas precisa trabalhar com o secretário, que ele precisa, em primeiro lugar, cumprir a lei da transparência, precisa dizer para a gente onde ele está e por que ele cancela reuniões. Gente, eu vou dar a resposta daquilo que diz respeito ao CEPOP, porque a Deise está chegando. Ela pode dar as respostas que são pertinentes à Secretaria de Relações Governamentais, que ela entende melhor do que eu. Eu vou responder primeiro a Dilson sobre a questão das prioridades. Sim, nós estamos te devendo. E, a partir de hoje, a gente vai montar uma força-tarefa que a gente vai fazer um resumo, uma planilha resumida dos andamentos dos projetos prioritários. Um conselheiro falou que a gente não dá a resposta das situações. Isso não é verdade. A gente sempre faz as devolutivas com a secretaria, a gente sempre disponibiliza o material, a gente tenta ser o máximo transparente. Todas as reuniões elas são colocadas no canal do YouTube, chama Ciclo Participativo, está tanto no Planeja Sampa quanto no YouTube, é de acesso de todo mundo. E caso haja alguma dúvida, a gente sempre está aberto, a gente tem o nosso telefone lá, vocês podem ligar. A gente nunca se recusou a receber ninguém, muito menos se negou a ajudar. Voltando, respondendo a Ruth em relação ao plano de obras. Os planos de obras que a gente teve, que foi o primeiro, que foi em 2014, todas que a coordenação de subprefeituras recebeu foram executados. O que pode ter acontecido? A subprefeitura não encaminhou o pedido ou o processo. Aí a gente tem que pensar em qual porta a gente bate. Dentro do CEPOP, a gente sempre fez a maior força, dentro dos processos que a coordenação de subprefeituras recebeu, de fazer o acompanhamento do andamento. Então, quando a gente fez as devolutivas nas subprefeituras da prestação de contas descentralizada, a gente levou ao andamento e à situação do plano de obras que foi recebido na coordenação de subs. Se não está lá essas obras, no caso a escadaria que a senhora citou, a gente tem que verificar dentro da subprefeitura. Eu posso até conversar com você, da gente tentar conversar com o subprefeito para entender aonde parou esse processo. Sobre o novo plano de obras. Gente, hoje é a nossa última reunião do CEPOP, que a gente está reunindo como pleno. Dentro das reuniões ordinárias do Conselho Participativo Municipal, lembrando que a gente é um conselho de conselhos, então vocês têm que conversar com a região de vocês, têm que se articular com o subprefeito, com os coordenadores. Cada subprefeitura vai receber, para a reunião ordinária, qual que é o montante relativo ao plano de obras participativo. Infelizmente, não vai ser discutido aqui dentro do CEPOP, por uma questão de tempo, que a gente teve que encurtar a nossa agenda, por causa das eleições dos conselhos participativos. Isso foi uma demanda da secretaria, que todos nós, agora, nós do time do CEPOP, nós somos agora o time também do mutirão da eleição, para ajudar que as eleições ocorram. Então, essa discussão do plano de obra participativo vai ser feita nos territórios. Entendeu? Os subprefeitos, vai ser uma articulação feita com o secretário de coordenação de subprefeituras, o Medeiros, e o secretário José Américo. Quem mais eu estou devendo? Tá. O Pedro responde isso melhor. Só mais uma coisa, sobre a relação das oficinas que perguntaram de novo. As inscrições podem ser feitas pelo site até amanhã, no site da São Paulo Aberta, mas quem não conseguir se inscrever pode se inscrever por e-mail. Então, sobre as oficinas da São Paulo Aberta. Então, é saopauloaberta@prefeitura.gov.sp.br.
E é isso. Então, em relação ao CEPOP, essas são as minhas respostas. .br. Tá bom. Gente, é o seguinte. Lembrando, nós somos o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo. O que nós somos? Somos 2 representantes de cada conselho, seja ele de subprefeitura, ou seja temático, ou seja ele de governo. A ideia aqui qual que é? Nós trazemos de uma forma um diálogo centralizado com as secretarias. Então, dentro do CEPOP, por que nós só temos 3 prioridades? Porque nesse debate centralizado é o que a gente consegue fazer. Obviamente que vocês, dentro do território de vocês, com os coordenadores e com toda a equipe, todo o conselho, vocês podem fazer o diálogo direto com as secretarias. Foi falado aqui que por que o conselheiro do CEPOP não participa das reuniões com os secretários. Ora, todas as reuniões que o CEPOP participa, a gente chama todos os conselheiros do CEPOP. Nós nunca excluímos ninguém. Se existe alguma outra reunião com o secretário, qualquer secretário que seja, provavelmente ela foi chamada pelo subprefeito ou pelo conselho do território. Então, vocês têm que verificar qual que foi a instância que chamou essa reunião. Dentro do CEPOP, a gente convoca todo mundo. Tirando as comissões específicas, mas elas não são um diálogo com nenhuma secretaria, elas são as comissões nossas, todos os conselheiros do CEPOP e aberto, pode fazer parte disso. Então, a gente teve as devolutivas, as secretarias, que a gente vem aqui, é aberto, não só para conselheiro, qualquer munícipe que queira participar, pode participar. Isso. Então, gente, isso tem que ser, esse tipo de discussão tem que ser feita no território. Uma ferramenta que vocês podem fazer, por exemplo, no caso, é quando vocês têm uma demanda importante do território e vocês querem reforçar isso, é vocês trazerem essa demanda, principalmente por escrito, e a gente trazer ela aqui para o pleno. E daí a gente tentar votar no pleno se o conselho reafirma essa demanda. Mas essas são formas de articulações democráticas que têm que ser feitas dentro do território e também dentro da Câmara, por exemplo. No caso dos vereadores, que as pessoas se incomodam, que os vereadores tomam algumas vitórias como deles, o que a gente fez foi o selo. A gente entregou todos os selos para os subprefeitos. A gente ainda recebe demanda de selo, a gente manda para as subprefeituras, a gente não está contando mais quantos selos vai ser, a gente está simplesmente entregando para os territórios. Por quê? Porque tem que saber se articular junto com a subprefeitura, junto com a Câmara. São outras instâncias democráticas. Democracia é isso. Quando teve o caso, no caso de Casa Verde, com um problema de conversa, diálogo com um vereador lá, o que a gente tem que entender? Que a vitória é de todos. A vitória é do vereador, a vitória é do conselho participativo e é de toda a população. As demandas são históricas. Não adianta a gente querer tomar essas demandas como nossas. A gente faz parte da construção disso, a gente reforça para que isso aconteça, mas ninguém é dono da vitória. A vitória é de toda a população. Concordo plenamente. Paulo, eu concordo plenamente. Eu convido até vocês a tentar fazer esse chamamento dessa reunião com o secretário. Não, é que eu não sou a secretária, né? Mas eu estou falando para vocês fazerem a discussão justamente com o secretário.
Pessoal, primeiro que não é o subtroço do troço. Por favor. Não, sou coordenador do conselho. Sou assessor especial do secretário também. Certo? Eu cheguei agora e estou desde o começo. Estou na secretaria desde o começo. Participei do processo todo inteiro passado. O que eu vou falar aqui para os senhores, eu ouvi a fala do senhor, o que eu vou falar aqui, o que eu vou colocar aqui é o que vai ser. Tem reunião de alinhamento na próxima segunda-feira. Certo? Os conselheiros do CEPOP são todos convidados, os interlocutores, coordenadores e secretários. Na segunda-feira será dito qual será o procedimento de eleição. O horário padrão, 18 horas, certo? No Martinelli. Correto? Será isso. 18 horas. 18 horas. Edivésio Martinelli. Martinelli. 10º andar, né? Isso. Tá? Não, vamos andar para e-mail. Tá? Então, primeira coisa, a gente fecha isso segunda-feira. Beleza? 11/11, previsão de sair o edital. Data máxima para sair o edital, no qual vocês vão ter segurança jurídica sobre o processo. Dia 11, a gente vai informar para os senhores e para as senhoras. E dia 11/11, vocês vão ter isso no Diário Oficial do município. Dia 11/11, previsão, saída do edital de eleição, número dos candidatos e os de para, que vocês todos tiveram acesso com a discussão da subprefeitura, coisa que na eleição passada não houve. Então, não podem falar que a gente não está fazendo o processo o mais transparente possível. Certo? A questão do transporte do bilhete único, que a Larissa colocou, isso a gente está previsto, a gente está em discussão com a SP Trans para prever que todos os conselheiros, próxima gestão, até porque a gente não consegue prever isso nesse momento, se prevê também o orçamento, e vou fazer agora uma coisa que a gente até produzir, porque tem que ser um para cada um, tem que ser esse sistema, porque o cara deixa de frequentar, a gente vai cancelar no mesmo instante o bilhete, isso aí prevê um monte de coisa que não dá para a gente colocar nessa gestão, mas vai ser na próxima. Tá? E eu sou aberto, fiquei lá conversando com alguns, estou aberto, a Ruth já falou comigo, me deu um monte de ideias, acato, discutimos, não acatamos também, mas discutimos, sou aberto para discussão sempre. Então, estou lá, estou aberto, não precisou, falei assim, ela queria marcar hoje a agenda comigo, falei assim, passa lá. Então, estou lá para atender os senhores, tá? É isso. Tá? Queria só agradecer a presença de todos, Larissa, Deise, o Pedro. Obrigado, tá? Marco José, gente, Secretaria de Relações Governamentais, vocês conhecem, Viaduto do Chá 15, 10º andar. Gente, olha, a gente quer agradecer, viu, Marcão? A gente chama ele lá de Marcão, né, funcionário da Secretaria, está desde o início da gestão Haddad. Ele também, recentemente, assumiu a coordenação do Conselho Participativo. Como a Larissa informou, foi formado um grupo de força-tarefa para fazer essa eleição acontecer, e ela vai acontecer. Isso é uma questão política, isso está dentro do projeto do nosso governo. Então, não precisa, viu, Paulão? Você tem toda essa energia, Então, vamos pegar essa energia para somar junto, né, com esse grupo da Força Tarefa e junto com vocês, para tocar isso. E vamos garantir, até o final das atividades de hoje, para a gente estar respondendo, especialmente o Pedro, as questões que foram levantadas. Tá? Então, aí, a gente vai fazer o encerramento, tem algumas coisas que a dona Helena vai falar, que o Raimundo, mas vai ter ainda algumas partes que a gente vai dar para vocês. Fala. Não, isso aí a gente vai...
Tá, não, mas isso ainda, sobre o secretário, ainda eu vou falar que não é agora, senão a gente vai fugir da pauta, tá? Daqui a pouco ainda eu quero falar sobre isso. Passar para o Pedro. Atenção aí, gente. Bom, pessoal, vou responder aquelas perguntas que têm a ver diretamente com a questão do orçamento. Tá? Tem muita coisa que foi levantada que tem a ver com as secretarias, enfim. Primeiro, a primeira pergunta que o Zé Raimundo fez, né? O que ele falou? Ele falou, olha, mas quando vocês foram lá fazer as audiências públicas, o orçamento estava com 51 bilhões e meio, alguma coisa assim. Agora está com 54. O que aconteceu? Por que mudou? Aumentou a arrecadação? Na verdade, assim, teve uma revisão de receitas, principalmente... É isso, né? Quando a gente apresentou lá na audiência pública, a gente falou, é uma estimativa, a gente ainda está trabalhando... Quando a gente fechou o orçamento mesmo, teve uma revisão de receitas. O que entrou? Entrou uma parte de recursos de saldo das operações urbanas que estava provisionado. Esse valor é alto. As operações urbanas elas têm um caixa reforçado e esse valor impacta o orçamento, exatamente. Então, isso teve uma revisão. Teve uma revisão do Fundeb. O Fundeb estava estimado em 3,4 bi, se eu não me engano, na época que a gente apresentou